Vamos chamar a participação de Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia para você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui pela Rádio Brasil Atual, pela TVT, pelas redes sociais, pelo YouTube. Bom, a presença da Polícia Militar dentro da Universidade de São Paulo e modelos de segurança pública no Brasil eram os temas debatidos numa palestra online no último dia 2, quando foi interrompido após ataque de ódio de grupos bolsonaristas. O evento foi organizado pelo Centro Acadêmico Pantalaça, que representa os alunos do Instituto Oceanográfico da USP. E vamos conversar com os palestrantes que estavam naquele momento de violência. Ana Lúcia Pastore, professora do Departamento de Antropologia da USP e coordenadora do NADIR, Núcleo de Antropologia do Direito da USP. Olá, Ana Lúcia, bom dia. Bom dia a todas e todos, um prazer estar aqui. Prazer é o nosso em recebê-la. E também o Adilson Paes de Souza, tenente-coronel aposentado da PM, paulista, doutor em psicologia e mestre em direitos humanos, autor do livro Guardião da Cidade, reflexões sobre casos de violência praticado por policiais militares. E lembrando que o tema da tese do doutorado do Adilson, que esteve aqui já no nosso jornal falando longamente sobre essa tese, o policial que mata, um estudo sobre a letalidade praticada por policiais militares do estado de São Paulo. Olá, Adilson, bom dia. Oi, Marilu, novamente um grande prazer estar com vocês. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem, que nos acompanham. Bom dia, Ana, novamente um prazer compartilhar um espaço com você. Muito bem, eu vou começar com a Ana, tá, Adilson? Vamos deixar a Ana primeiro falar. Corretíssimo. Ana, eu queria saber, Ana, como é que foi a motivação, né, do debate? Foi a construção de um posto da Polícia Militar no local de um antigo posto da Guarda Universitária? Conta pra gente, Ana. Então, Marilu, bom, o tema da Polícia Militar no campus do Butantã e nos campi universitários em geral vem de longa data, mas especificamente esse evento foi chamado porque foi construído agora no ano passado, onde era o posto da Guarda Universitária, próximo ao conjunto residencial dos estudantes, próximo à Faculdade de Filosofia, um novo posto da PM, que é, enfim, uma construção muito pouco acolhedora, é um caixote de cimento pintado de cinza e preto, e os estudantes se mobilizaram por isso ter sido feito sem qualquer consulta à universidade, à comunidade discente, docente, de funcionários. E era isso que nós íamos debater quando ocorreu a violência que você comentou. Exato. O Adilson, o ataque começou quando você estava falando, estava na tua primeira fala, exatamente o que você estava falando? Não, na verdade, Adilson e eu já havíamos nos apresentado, e quando o Adilson ia falar, começou a interrupção. Foi na fala do Adilson. Isso, exatamente. Eu estou perguntando já para o Adilson, né, Adilson? Desculpe, é que está cortando um pouquinho aqui o som e a imagem, então às vezes eu perco um pouco da sua fala. Perdão. Não, imagina, isso é normal em épocas de pandemia, né, Adilson? Sim. Vamos lá, diz pra gente. Olha, Marilu, o que a professora Ana trouxe de uma maneira muito clara é uma forma de segurança pública vigente no Brasil, e o estado de São Paulo não é diferente. E no estado de São Paulo isso tem ocorrido de diversas maneiras. É uma forma de segurança pública equivocada, baseada no modelo da intervenção, da ocupação de espaços, e não na interação e do compartilhamento de responsabilidades, saberes e fazeres, se assim podemos dizer. Perdão pelo neologismo aí. Eles apregoaram a presença. Eles que eu falo, a reitoria, o governo do estado de São Paulo, a polícia, é importante a gente nomear, e eu acho que é importante a gente estar aberto para o debate com todas essas autoridades, para que eles mostrem as evidências científicas do que eles estão fazendo. É o cúmulo numa universidade, que é a melhor universidade do Brasil, uma das melhores do mundo, abandonar o método científico para a prática de ações.
para premiar um método intervencionista. A minha fala é uma fala que você sabe muito bem que é uma fala incisiva, dura. Nós estamos cansados desse modelo. Então eles apregoaram a presença do policiamento comunitário no campus da USP, cidade universitária, que pressupõe que um policiamento de interação dos agentes de segurança com a comunidade para juntos, no diálogo, no estabelecimento de estratégias comuns, nos respeito às garantias individuais, sopesando valores como segurança pública e privacidade, por exemplo. É uma dialética constante. Isso seria o policiamento comunitário. Eles negaram as regras básicas do policiamento comunitário e sob o rótulo de policiamento comunitário, eles estão promovendo uma intervenção militar na USP, que que nos faz lembrar da época da ditadura. Não tem como a gente dissociar isso. Inclusive, a estética da construção do prédio, um caixote cinza e preto, que destoa completamente do arranjo arquitetônico do local. Isso por si só já é a prova cabal evidente da invasão, que colocou lá, não está nem aí com o que está acontecendo no campus e se insere de uma maneira violenta. Foi isso que aconteceu. E quando eu falei isso, houve a invasão, N palavras ofensivas, ameaças, muitas fotos de pessoas carecas, lembrando pessoas skinheads, e muitas fotos do senhor presidente da República. E Ana Lúcia, esse posto fixo da PM, como você já mesma disse, né, em reportagens, é realmente simbólico, né? É um recado aí que o governo, a polícia está querendo dar, Ana Lúcia? Pois é, mas como a Adilson acabou de dizer, o pior recado possível para quem se propôs, a princípio, a dialogar, não é? Porque se você constrói uma estrutura totalmente fechada, em que quem está fora não vê quem está dentro, mas o contrário provavelmente é verdadeiro, quem está dentro vê quem está fora. Isso já mostra uma assimetria total de forças, de intenções, e a universidade tem que ser um espaço de criação do novo, de resistência a toda e qualquer forma de desequilíbrio, tem que ter uma postura inovadora, de buscar formas novas de relacionamento, consensuais. Então, isso tudo vai na contramão do que se espera de uma universidade de ponta, como o Adilson falou. Então tivemos aí, né, Ana Lúcia, dois tipos aí de violência, né, exatamente a praticada pela própria instituição, enfim, a reitoria, e essa invasão, enfim, desse local, que é também como se fosse uma sala de aula. Agora a internet, a gente está aqui falando, sendo possível fazer o jornalismo pela internet. No seu caso, como professora também, quer dizer, é um espaço sagrado também que foi invadido, né? Exatamente, Marilu. É com grande dificuldade que todas nós, professoras, todos os professores de todos os níveis de ensino vêm enfrentando a pandemia. E esse espaço virtual se tornou a nossa sala de aula, que por sinal é a nossa casa, né? Quer dizer, é uma sensação de perda de limites, com a qual é muito dura lidar. Então, quando alguém invade esse espaço, ao mesmo tempo está invadindo um espaço que é o da sala de aula, é como se alguém chutasse a porta e entrasse gritando na sala de aula, e também na nossa casa, porque é dela que nós estamos fazendo o nosso trabalho com grande esforço. Então a violência é imensa, né? É uma violência à autonomia acadêmica do professor em sala de aula e um desrespeito ao espaço da sua casa que ele está abrindo para que as aulas persistam, apesar desse genocídio que é essa pandemia no Brasil. Ana Lúcia, como é que se dá a atuação da PM na USP, né? Nos últimos meses, a universidade tem sido palco aí de ações violentas da Polícia Militar, né?
Eu queria que você relembrasse um pouco esses fatos, né? Bom, eu remontaria a 2011, quando houve o assassinato de um estudante da Faculdade de Economia e Administração. Ele era do curso de Ciências Contábeis. Ele foi assassinado no estacionamento à noite. Esse fato deflagrou a volta de um convênio entre a Universidade de São Paulo e a PM, que estava ausente do campus, só entrava quando chamada pela guarda universitária para agir nos casos que é da sua competência, porque é óbvio, ninguém nega que a polícia militar é competente, por exemplo, para quando acontece um crime, atuar de maneira rápida e eficaz, isolando o local do crime, permitindo o trabalho da polícia científica, enfim, tentando, obviamente, já coletar provas e, eventualmente, até prender suspeitos. No entanto, em 2011, voltou a polícia ao campus e eu mesma, como docente, fui parada ao chegar para dar aula, me atrasei porque tive que mostrar documentos, estudantes começaram a ser interpelados, estudantes foram presos por suspeita de estarem fumando maconha, e isso causou, enfim, uma série de repercussões. E de lá para cá, a guarda universitária, que vinha sendo, enfim, um corpo de funcionários da USP, concursado, preparado para o convívio, também foi diminuindo por não serem mais contratados os funcionários. A guarda feminina se desfez por não ter sido mais contratadas, guardas mulheres. Então, de 2011 para cá, ou seja, há 10 anos, diminuiu praticamente, hoje mal existe a guarda universitária que faria todo esse contato amigável de proximidade no campo, sendo pessoas do próprio corpo da universidade, e aumentou a polícia militar, fazendo esse tipo de intervenção que o Adilson falou, que, inclusive, diga-se de passagem, Marilu, é uma intervenção até mais sutil do que a polícia costuma fazer nas periferias de São Paulo, né, já armada, com armas para fora do carro, até que isso na USP é mais sutil, mas não deixa de ser violento você chegar no seu lugar de trabalho, de estudo, e ser interpelado como suspeito, simplesmente por estar chegando. Então é o que o Adilson disse, a gente remonta a um período da ditadura militar em que ser cidadão é ser suspeito, e isso é contrário à universidade pública, em que ser cidadão é ser acolhido na universidade. É isso que eu acho que é muito chocante. Exato. E, Adilson, a gente vai citar aqui também um dos últimos atos aqui da PM que a gente está verificando, que foi em novembro de 2020, teve aí o Boat Show, né, que é um evento náutico, né, o maior aí da América Latina, a professora vai lembrar, que teve aí 18 mil visitantes, a Raia Olímpica foi alugada, né, por 90 mil, enfim, só que os estudantes, né, eles protestaram aí dentro do campus, né, foram reprimidos pela polícia militar com spray de pimenta, bombas de gás, enfim, como é que deveria ser a atuação da PM, Adilson, por exemplo, nesse caso? Primeiro, não deveria ser, né? Não é um espaço para a polícia atuar cotidianamente dirimindo condutas. Eu acho que determinadas condutas dentro da universidade, e a universidade, desde que ela foi constituída na antiguidade para cá, é um lugar onde se pressupõe acolher os diferentes e encontrar consensos, não impor consensos. E me parece que a noção do que vem a ser uma universidade como ela deve ser está necessariamente ligada ao que é uma democracia, que deveria ser pelo menos um regime de construção de pontes e não de explosão de contatos. Primeiro, eu queria citar outras atividades da reitoria da USP, do governo do estado de São Paulo, que a gente não pode pensar que o reitor está tomando alguma atitude na USP à revelia do governo do estado de São Paulo. Então, eles estão batendo uma bola junto aí, né?
Fechou-se a creche Oeste, que era uma referência em termos de ensino e pesquisa em creche com crianças naquela faixa etária. Referência no Brasil. A USP, a reitoria não conhecia o trabalho da creche Oeste e mesmo assim fechou. Fechou a creche Oeste, como nós sabemos, o déficit de vagas para crianças em creche. Fechou de uma maneira autoritária, contra uma decisão do Conselho Universitário. Fechou. Está fechado, o prédio está abandonado até hoje. Professora, como é que você vê essa atitude, né, de se fechar uma creche? Também é outra atitude aí que tem um simbolismo, né? Então, acho que o Adilson toca num ponto nevrálgico. O problema, aliás, o que nós estávamos discutindo não era só a PM, era esse conjunto, né, Adilson, de atitudes orquestradas pela reitoria, o governo do estado de São Paulo, um conselho universitário que às vezes até é desrespeitado, mas normalmente tem sido também muito centralizador e autoritário. Eu diria conivente. Pois é. Então, você veja, né, Marilu, fechar uma creche, alugar um espaço público para um evento privado de elite, sem nenhum fórum de conversa, de decisão consensual. Numa pandemia. Exato, Adilson, durante uma pandemia, em que inclusive o campus está esvaziado. É um modo de dizer que o poder vem de cima para baixo e que a comunidade não é respeitada, sequer é ouvida. E como o Adilson disse, a universidade é produtora de muitos conhecimentos, não só nas áreas de exatas, da saúde, que são as que mais aparecem na mídia, mas as áreas de humanidades da USP estão entre as mais reconhecidas do mundo, como num ranking que acabou de ser publicado. Então, nós temos muito conhecimento acumulado e que a própria universidade, a reitoria e o governo do estado de São Paulo poderiam aproveitar como uma espécie de laboratório para melhorar não só a própria universidade, mas a cidade, o estado, e contribuir para o Brasil. Então, é uma pena, eu me sinto muito triste de saber que tanta coisa boa é produzida na universidade com dinheiro público e não reverte para o Brasil e São Paulo, enfim, para todos nós. Perfeito. Agora eu queria só repercutir com vocês o fato, né, que começou nesta terça-feira nos Estados Unidos o julgamento contra o ex-policial Derek Chauvin, né, que sufocou, matou no dia 25 de maio do ano passado o George Floyd, que ele pressionou, né, com o joelho sobre o pescoço dele, todos sabem. O processo começou com a escolha dos jurados. Agora, a morte de George Floyd chocou o mundo, resultou na maior onda de protestos contra o racismo, né, na sociedade americana, provocou debates no mundo inteiro sobre a desigualdade racial, técnicas também de abordagem, né, utilizadas pela polícia. E eu queria saber do Adilson e também de você, Ana Lúcia, o que vocês percebem, né, do que poderia ser mudado também aqui no Brasil? Brasil esse governado pelo presidente Bolsonaro, que a gente está em plena pandemia e vendo tudo o que está acontecendo, enfim, em relação a essa questão, né, do George Floyd, aqui no caso, as mudanças nas técnicas, né, dos policiais. Inicialmente, Adilson, teve mudança de fato nessas técnicas de abordagem? Qual que é a avaliação que você faz? De fato, nada. Nós temos a repetição de George Floyd diuturnamente no Brasil. Carrefour, exemplo clássico da reprodução do modelo da eliminação do inimigo. Nada. As pessoas não gostam que eu fale assim, tem gente que fala que eu sou pessimista, que eu tinha que ver. Não tem melhoria. Nós temos que admitir que não está tendo. Nós temos a cópia de um modelo falido de intervenção de uma tropa armada no seio da sociedade. E com requintes de perversidade, porque agora filmam e dão risada ainda. Tem um prazer nessa eliminação. Mal disfarçado.
Então não mudou nada. Diuturnamente as pessoas continuam sendo abordadas com golpe de asfixia, mesmo que oficialmente isto tenha sido proibido pelo comando das polícias, pelos governadores, que derrubam lágrimas lamentando o fato. Lágrimas de crocodilo. Não é a pessoa que tomou vacina da Pfizer. Vamos deixar bem claro. Desculpa, Adilson, mas acho que vale lembrar que o caso do Carrefour talvez só tenha ganhado a repercussão que ganhou, porque foi logo depois, né, do caso do George Floyd nos Estados Unidos. Mas de lá para cá, todos os dias, nas periferias das cidades brasileiras, isso continua acontecendo. Agora, sem dúvida, Marilu, um julgamento é sempre um momento de reflexão, de algum modo, né? Especialmente se é midiático e ainda mais pelo júri, que, enfim, é formado por populares. Então, eu espero, sinceramente, que isso traga novamente à baila, na mídia em geral, do mundo e do Brasil, a importância de que, mesmo quando, no caso do Carrefour, foram presos os suspeitos, foi feito BO e deu-se início ao inquérito policial, eu espero que se chegue a um julgamento justo, obviamente, para todos, mas que isso não fique mais impune, né? Então, o momento do julgamento é fundamental. Perfeito. Só para a gente agora encerrar, é importante não ter medo desses fascistas, né, Ana Lúcia? É fundamental, Marilu. Eu acho que nós vivemos um tempo, assim, às avessas, né? Quem faz o discurso da garantia da ordem constitucional, da democracia, do diálogo, é coibido. E não o contrário, porque justamente deveriam ser coibidas todas as formas que são destrutivas de outras, todas as formas de violência. E, no entanto, quem prega o diálogo é quem tem sido coibido. Então, nós devemos fazer uso de meios como este da rádio, dos jornais, enfim, que ainda lutam pela democracia, para mostrar que resistimos e vamos persistir na proposta do diálogo e da troca de ideias. Porque quem não tem o que trocar, né, não tem ideias para trocar, é que geralmente usa a truculência. Muito bem, Adilson, é isso aí, né? Só para encerrar, não pode ter medo não, né? Vocês continuaram o debate, achei muito legal. Não pode. Não pode parar, não pode. E outra, fica uma situação que as pessoas que procuram se reunir para defender coisas boas para a sociedade, que é um bem para todo mundo, uma liberdade, um compartilhamento, não pode ficar com medo de represália. A represália já existe, Marilu. É o que eu falei no debate, eu estou repetindo em todos os espaços que eu estou tendo a oportunidade de falar. Só o fato de nós estarmos aqui preocupados com o outro, com o ser humano, com o diferente, com a saúde pública, com a coisa pública, nós já somos inimigos. Então nós já somos alvos. Então só nos resta batalhar o bom combate pela democracia, por uma sociedade inclusiva. E eu peço ao senhor reitor da USP, não seja conivente com o poder, honre a universidade tal qual ela foi criada na antiguidade. A universidade não existe para servir o poder. A universidade existe para traduzir em ganhos para a sociedade. E isso só se faz com debate, com transparência, com estudo, com pesquisa e com inclusão. Não com imposição e métodos autoritários. Não submeta a universidade ao poder. Perfeito. E com esse grande alerta, a gente encerra aqui a nossa conversa. Ana Lúcia Pastore, professora do Departamento de Antropologia da USP, coordenadora do NADIR, Núcleo de Antropologia do Direito USP. Ana Lúcia, foi um prazer, viu, recebê-la. Um beijo. Obrigada, Marilu. Um beijo para você, para todas e todos que nos ouvem. Coragem, pessoal. É isso aí. E o Adilson Paes de Souza, tenente-coronel aposentado da PM Paulista, doutor em psicologia e mestre também em direitos humanos. Muito obrigada, viu, Adilson? Um abração para você. Um abração, a gratidão é toda minda e sigamos em frente. Sigamos em frente. Não podemos parar. Aí. Abraço, Adilson. Abraço, tchau, Marilu. Tchau, todo mundo. Cuidem-se. Tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.